Hoje vamos falar sobre propósito e missão, algo que muitas pessoas no mundo hoje caíram em uma armadilha da própria mente, em um desespero incansável de buscar isso. A gente tem alguns acordos antes de reencarnar e a gente passa a vida, muitos, tentando relembrar esses acordos. O problema foi quando as pessoas confundiram propósito com trabalho. Não são todas as pessoas. Para falar a verdade, se você pensar numa população de 8 bilhões de pessoas, é o mínimo do mínimo do mínimo que conseguiu conciliar trabalho com propósito. Na grande maioria da população mundial, eles não vão estar intrínseco um no outro. Por quê? Porque o propósito, ele não é necessariamente aquilo que você vai realizar na matéria como profissão. Ele pode vir a ser. E quando ele é algo que você vai desenvolvendo e você vai encontrar no seu caminho. Quando a gente fala principalmente de uma parte da espiritualidade, a gente vê hoje que muitas pessoas acham que para ajudar, trabalhar com a espiritualidade, você precisa trabalhar na matéria. É por isso que existem muitas pessoas que começam a atender, se tornam terapeutas ou tarólogas ou algo do tipo, e não é sustentável durante muitos anos de prosperar financeiramente, porque não era aquilo que a pessoa veio fazer. A pessoa muitas vezes ela veio trabalhar com a espiritualidade não de uma forma efetiva todos os dias, como o ganha-pão dela, mas sim numa orientação, mas sim numa explicação, mas sim num acolhimento na matéria. Quando na grande maioria das pessoas trabalham com espiritualidade enquanto o corpo físico dorme. Essas são as pessoas que mais trabalham com espiritualidade. Existem bilhões de espíritos que, quando o corpo físico dorme, vão trabalhar no plano astral, em diversas áreas, muitas áreas. Então você que tem essa cobrança, que fica se perguntando, que fica, ai meu Deus, mas eu não estou fazendo nada. Primeiramente, foca em ter essa conexão com os seus mentores, porque os seus mentores eles vão te dizer: olha, Maria, você precisa realmente fazer mais ações humanitárias, porque o seu propósito é realmente ajudar o outro. Porque em outras vidas você tinha dinheiro e você roubava das pessoas e você tirava o ganha-pão das pessoas e você enriqueceu exatamente a custas dos outros. Então, nessa encarnação, o seu propósito é tirar do seu dinheiro e ajudar os outros como uma forma de equilíbrio do que você fez no passado. Porque se for para Dona Maria fazer isso e a Dona Maria está trabalhando em tal situação, está trabalhando em tal frente da espiritualidade, mas ela não está fazendo isso de certa forma, ela vai sentir uma cobrança da alma dela, não é do plano espiritual. É isso que a gente tem que entender. A cobrança que a gente sente, o desconforto que a gente sente, obviamente eu estou falando no macro geral, tá, gente? Você que tem conexão com seus mentores e sabe que você veio como um propósito, abrir uma casa, um terreiro, um centro espírita, trabalhar como terapeuta, N coisas, você já está um passinho, né, ao lado, assim, entendendo mais o seu caminho. Aqui a gente tem que falar de uma forma geral. Então a Dona Maria, a alma dela, ela vai sentir esse incômodo, mesmo ela trabalhando no centro 2 vezes na semana, mesmo ela lendo, mesmo ela estudando, ela ainda vai sentir um desconforto, como se ela não estivesse fazendo o máximo dela. Por quê? Porque ela não está fazendo literalmente o que a alma dela se comprometeu a fazer em relação ao propósito dela aqui. Então tem bilhões de pessoas que já estão fazendo o propósito, só que por falta dessa conexão e consciência com a própria alma, elas entram num estado de autocobrança demasiado. E o que que isso vai fazer com você? Só vai te trazer ansiedade, desconforto, preocupação e vai fazer exatamente o que a gente pega muitos e muitos casos aqui. A pessoa que quer muito fazer a caridade na matéria, quer ajudar todo mundo, quer fazer todo mundo, se vocês acham que na matéria
é assim, aonde a nossa mente ela é extremamente limitante, quando sai do corpo físico vocês acham que acontece o quê? Essa pessoa ela também está fazendo isso no plano espiritual, só que muito mais. E por ela estar fazendo isso no plano espiritual, e essa ânsia de ajudar, de fazer, de trabalhar, de movimentar, de se sentir útil e tudo mais, ela acaba acessando regiões umbralinas da qual ela não tem condições de acessar. Por quê? Porque ela não tem esse desenvolvimento e essa conexão com os guardiões dela, com os Exus dela. Então, enquanto a alma dela vai se cobrando para ela trabalhar, 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 ela fica desenfreada. Imagina aquela pessoa na matéria que é extremamente workaholic, que não tem dia de descanso, que não para de pensar em trabalhar, que tudo é trabalho. Agora a gente leva para o plano espiritual. Existem muitas e muitas e muitas pessoas que fazem isso. E chegam aqui para a gente em um estágio deplorável espiritualmente, de sequelas, de dores, de doenças, de ataques espirituais, de processos obsessivos. Por quê? Porque a pessoa ela ficou acessando a região umbralina tanto tempo, e a equipe espiritual dela também não tem permissão, porque, gente, precisa ter permissão, né? Você precisa ter para acessar determinados lugares. Você não vai chegar no meio do morro do Rio de Janeiro e falar: oi, tudo bem? Ó, vim aqui ajudar vocês aqui. Óbvio que não, né? Então, imagina do lado de lá que tem perversidades muito maiores. Então, são equipes, são processos feitos no umbral muito bem detalhados, equipes táticas, exatamente igual na matéria aqui a gente tem equipes, BOP, DENARC, tudo isso, equipes especializadas, também, no plano espiritual também acontece isso. Então, você, principalmente que fica nessa ânsia, busca, desespero de trabalhar com a espiritualidade e você ainda não sabe o que você veio fazer, ou como você pode auxiliar, ou como você pode ajudar em questão da espiritualidade. Porque tem muitas pessoas, mas muitas, que não vão ter nada em relação à espiritualidade. Não vão trabalhar nem na matéria, nem nada, e nem no plano espiritual também vão trabalhar com a espiritualidade. Por quê, Mariana? Porque vieram vivenciar a carne, os prazeres da matéria, as dificuldades da matéria, tudo o que essa encarnação ela tende a desenvolver a pessoa. Então, é o exemplo que eu sempre uso. Hoje, a Mariana ela está fazendo isso daqui. Há 300, 400 anos atrás, a Mariana não estava fazendo isso daqui, do trabalho que a gente faz, com tamanha seriedade. O seu José, hoje, que não está se importando com a espiritualidade, daqui 500 anos, ele pode estar trabalhando com espiritualidade. Por quê? Porque nessa encarnação, o seu José, ele veio desenvolver outras questões. Ele veio desenvolver em ser um bom pai. Ele veio desenvolver em conseguir ter a capacidade de prover para a família segurança, conforto, estabilidade emocional para a esposa, entendeu? Por quê? Porque em vidas e vidas e vidas, o seu José matou a esposa, estuprou ela, não tinha filhos porque era um cara extremamente egoísta, ia para as guerras, morreu e não teve condições de estruturar uma família. Eu sempre vou falar, dependendo do tema do podcast, para que vocês parem, voltem e lembrem como era a humanidade nos últimos 2000 anos, tá? Lembre como era. Se tá esquecendo como que era, pega um dia na tua vida e vai assistir um filme da Idade Média e aí você vai lembrar e falar: nossa, realmente, as coisas eram bem complicadas. Exatamente. Então, tem muitos homens que nunca conseguiram desenvolver uma família, gente. Na verdade é essa. Tem muitos e bilhões de homens que não conseguiram exatamente exercer sentimentos, comprometimentos, estruturas familiares, porque morreram em combates, foram aniquilados, foram torturados ao longo de vidas e vidas e vidas. E nessa encarnação, ele precisa desenvolver. Feminicídio, todas essas questões são de homens que já trazem esse comportamento extremamente doentio de vidas e vidas e vidas, e que nessa encarnação, esse homem, ele teria que vir desenvolver o quê? Um amor, uma fraternidade, uma compreensão, uma consciência. Esse homem, ele precisa do quê? De autoconhecimento.
Esse homem ele precisa de desenvolvimento pessoal. Esse homem ele não está precisando necessariamente de algo espiritual dessa forma. Por quê? Primeiro vem as emoções e a mente, gente. No senso geral, óbvio. A gente busca o autoconhecimento. Existem muitas pessoas na Terra hoje que estão no seu autoconhecimento, mas não vão estar em nada no âmbito espiritual. Agora, no âmbito espiritual, a gente precisa ter o autoconhecimento. Não tem como você estar na espiritualidade sem passar pelo autoconhecimento, porque senão você vai misturar as coisas. Você tá entendendo? Então, assim, quando a gente julga, quando a gente acha que todo mundo tem que estar no mesmo processo que a gente, e que a dona Clotilde, que tá na igreja evangélica, ai, a dona Clotilde, ela não tá evoluindo, ela não tá se desenvolvendo porque ela tá na igreja evangélica. Ela tá, meu amor. Sabe por quê? Porque em 3 encarnações, durante as últimas 3 encarnações, a dona Clotilde foi o cão na Terra. Ela foi o cão, ela mandou matar, ela mandou exterminar, ela fazia o terror na vida das pessoas. E ela precisa estar dentro, seja dentro de uma igreja evangélica, católica, em qualquer religião, para que ela tenha essa forma de conexão com o mundo espiritual através de regras e dogmas. Muitos acham, né, que a religião ela destruiu a humanidade, e em parte sim, com certeza. Somos uma sequela ambulante de sociedade por conta da religião. Mas também, ao mesmo tempo, a religião fez com que muitas pessoas não cometessem crimes piores, exatamente por medo de punição divina. Então, ao mesmo tempo que ela piorou muito o nosso processo evolutivo, ela também conteve muito o quê? Uma mente extremamente primitiva e sanguinária, que a gente ainda tem aqui, agora a gente está tendo maior consciência. Então, para vocês entenderem que muitas dessas questões do propósito vai depender do que cada alma se comprometeu. O propósito nada mais é do que aquilo que a sua alma se comprometeu. Então, se a sua alma se comprometeu nessa encarnação em ser mãe, porque em vidas passadas você deu todos os seus filhos, você abortou 8 crianças, você fez o cão como mãe lá atrás, no passado, nessa você veio estruturar uma família. Você veio ser mãe, seja de uma, seja de duas, seja de quantas crianças for. Por quê? Porque você precisa desenvolver a maternidade. É aquilo que a gente fala, quem atende sabe muito bem, não é toda mulher que veio para ser mãe. E quem teve mães extremamente narcisistas, perversas, maldosas, sabe muito bem disso. Quem tem mães boas, é muito difícil a gente imaginar que isso aconteça, né, gente? Mas para quem atende sabe que são histórias horripilantes, histórias que você nunca imaginaria que uma mãe faria isso. Então existem mulheres que têm que vir desenvolver esse senso de maternidade. Ela não tem que vir trabalhar com a espiritualidade nem nada do tipo. Existem muitas, bilhões de pessoas que vieram desenvolver família, o conceito de família. Eu sou uma dessas pessoas. A minha questão como Mariana nessa encarnação são 2 frentes: trabalhar com a espiritualidade, que graças a Deus eu consegui, e desenvolver uma comunhão dentro das relações, algo que para mim é extremamente difícil. Tanto que eu falo para o meu analista que o foco da minha vida é exatamente que esse é o comportamento que eu venho trazendo de vidas e vidas e vidas, de ser solta no mundo, de não ter compromisso, comprometimento com as coisas, de ir levando a vida. Aquilo que é muito fácil pra gente, isso que vocês têm que entender. O propósito normalmente vai ser algo desafiante, vai ser algo difícil, porque a gente veio exatamente desenvolver essa questão. Então, para a pessoa que é bem desafiante, olhar e falar, cara, construir, ter essa família. E eu tô falando pessoas que vieram de lares, ok, normal, né? Tem os seus conflitos, tem as suas questões, mas nesse senso geral, falar, cara, é a minha alma que tem sérias questões com a instituição família. Como existem bilhões de mulheres que têm questões com a instituição ser mãe. Como existem bilhões de homens que têm sérias dificuldades com a constituição de ser marido. Então, o propósito, gente, é nada mais, nada menos do que aquilo que a sua alma veio desenvolver nessa encarnação com a forma de evolução, seja em questões morais, de personalidade, caráter, ou sejam em questões espirituais da alma, do desenvolvimento. E a missão vai ser a forma que você vai exercer esse propósito. A Mariana,
O propósito da Mariana é trabalhar com a espiritualidade em questão de dor, doença e processos de densidade. A missão dela é ser terapeuta, que é a forma que ela vai encontrar, a ferramenta que ela vai encontrar de exercer esse propósito. A Amanda, o propósito dela nessa encarnação é desenvolver o individualismo. Por quê? Em vidas e vidas e vidas, ela cuidou de todo mundo, ela se anulou, ela foi sugada de todas as formas por ser a pessoa que amparava, que cuidava e foi adoecendo em muitas encarnações por conta disso. Nessa vida, o propósito da Amanda é nesse desenvolvimento, principalmente dentro das relações amorosas. A missão dela vai ser encontrar ferramentas de autoconhecimento que vão fazer com que ela se desenvolva melhor dentro dessas relações. Porque se a Amanda falar, eu não quero me relacionar, eu não quero ter nada, o que ela vai fazer? Ela vai sentir um incômodo dentro do coração dela, porque a alma dela se comprometeu em vivenciar o processo de individualidade. Só que o processo de individualidade dentro das relações, não isolada no meio do mato vivendo sozinho. Entendeu, gente? Então, o propósito é aquilo que eu comprometi a realizar dentro dessa vida, a minha alma, nessa encarnação, e a missão é a forma, a ferramenta que eu vou encontrar de fazer isso. Pense que o propósito é aquilo que está no oculto, que é exatamente o que as pessoas estão enlouquecidas tentando encontrar, e a meditação vai ser uma ótima ferramenta para você encontrar isso, e a missão é como você vai realizar isso. Porque para o músico que sabe que veio fazer toda essa questão de arte e ele ficar dentro do quarto dele com vergonha, com medo de se expor, ele não vai estar conseguindo exercer. Então entendam também que todo esse mecanismo de ansiedade, de desconforto, é porque muitas pessoas não descobriram que esse propósito pode ser uma coisa extremamente simples. Extremamente. Da qual a pessoa já realizou nessa encarnação e ela não tem a consciência de que ela veio realizar aquilo e ela está aí se desgraçando, buscando mil formas de realizar essas coisas, sabe? E aí a gente entra também em um outro ponto do porquê que a gente reencarna tanto nesse planeta e nessa roda de samsara. É exatamente porque a gente não tem consciência do que a gente veio realizar. Então, quanto mais pessoas tiverem consciência do que a alma veio realizar, mais elas vão conseguir exercer na matéria o que se comprometeram e vão trazer mais paz e tranquilidade para o próprio coração. Isso parece algo muito simples, né? Muito simples. Conversem com pessoas mais velhas. Muitas pessoas realmente se sentem realizadas ou não na velhice. Porque quando ela olha para trás, ela fala: eu consegui constituir uma família incrível. Eu consegui realizar um trabalho, seja ele qual for, seja físico na matéria, ou seja de assistência social. Eu consegui me doar e ao mesmo tempo me escolher na mesma proporção, entre aspas, o que é extremamente difícil neste planeta. Então eu olho e falo, eu fui justa comigo. Eu acho que a gente tem que ser muito justo com a gente e esse é o maior desafio muitas vezes dentro do processo da encarnação, porque a gente não é justo. A gente sabe que tal situação está fazendo mal, tal pessoa faz mal, que o emprego já não serve mais, que o casamento já não está mais servindo, que a pessoa da qual a gente está sendo já está sendo extremamente ruim para nós. E mesmo assim a gente não consegue ser justo. E aí esse incômodo que vai sendo sentido, literalmente, essa ansiedade, muitas pessoas estão com tanta ansiedade, porque elas estão extremamente desconectadas da alma. Começa a se reconectar com a tua alma. Má, como que eu me conecto com a minha alma? Gente, a única forma que eu realmente conheço, efetiva e extremamente pontual de ser muito profunda é a meditação. Busca aí no YouTube. Meditação guiada, eu superior.
a gente tem que ir se conectando exatamente com o nosso eu superior, porque o eu inferior é esse eu que vai cada vez mais minando a gente, falando que a gente é isso, e é ruim, e é incapaz, complexo de inferioridade. Pensa, eu inferior, ele vai inferiorizar. Quando a gente entra em conexão com o nosso eu superior, que é uma centelha real do nosso espírito primordial ali, a gente começa a olhar a visão ampla. E aí, o que que isso vai fazer? Quando a pessoa ela vive uma encarnação sendo justa, sendo coerente, obviamente que não sempre, né, gente? A gente também sabe as nossas limitações e tudo isso que todos nós vivemos. Mas o máximo que você conseguir, ela vai estar entrando em harmonia. E quando ela entra em harmonia com ela acaba não vivenciando e desenvolvendo tantos sentimentos negativos. A pessoa ela acaba não vivenciando tanta realmente densidade em volta dela. E aí o pós-morte dela acaba sendo muito mais tranquilo. A gente só está reencarnando tudo isso porque a gente não descobriu nas últimas encarnações qual foi o nosso propósito de alma, daquilo que a gente se comprometeu a fazer na encarnação. E aí a gente volta com os débitos do que a gente fez lá atrás e esses novos. Então, quando a pessoa ela começa a desenvolver uma encarnação aonde ela vai ter essa conexão com a alma, aonde ela vai ser justa na matéria com ela e com o outro, aonde ela tem um senso de desenvolvimento, não precisa ser na espiritualidade, mas de autoconhecimento. O mundo precisa de autoconhecimento. Isso é claro. O mundo precisa ainda de espiritualidade? Cara, seria muito bom, mas tem muita gente que, se tiver espiritualidade, entra em surto psicótico. O mundo, primeiramente, precisa de desenvolvimento pessoal para depois querer ir em esferas superiores. A gente primeiro começa de dentro para depois para fora. E esse é muito o problema. Muitas pessoas estão achando que o propósito sempre vai ser o outro, a sociedade, todas essas questões, quando não, meu amor. Ele pode ser extremamente o seu processo interno. Tem pessoas nessa vida que não vão constituir família. Tem pessoas, mulheres, que não vão ser mães. Por quê? Porque nessa encarnação elas vão ter que desenvolver aquilo que a não maternidade faz com a pessoa. Então, vocês têm que entender também que tem encarnações que a gente vai ser colocado, cada uma, em uma esfera, para exatamente vivenciar o que aquelas condições elas vão dar pra gente. Então pensa isso, a pessoa, quando você chegar no final da tua vida e fala, cara, eu tive uma encarnação que eu fui justa comigo. Eu consegui realizar aquilo que eu me comprometi, mesmo que teve momentos que eu caí, que eu fui no fundo do poço, que eu tive depressão, que eu desenvolvi ansiedade, e ao mesmo tempo eu consegui me reerguer, e eu consigo olhar para minha trajetória com orgulho e falar, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu fui justa. Nessa relação eu fui justa que não estava mais me fazendo bem, ou eu fui justa de ir atrás, de me arriscar, de ter coragem de vivenciar esse amor, e foi o amor que me deu grandes oportunidades de desenvolvimento, entre várias coisas. Como eu fui justa no trabalho, eu estava naquele local de trabalho, eu estava fazendo aquilo e ao mesmo tempo eu sentia que eu estava pronto para realizar talvez um outro tipo de trabalho, mas não deixando o meu trabalho principal. Tem muita gente quando escuta, principalmente, você é um médio de cura, a pessoa acha que ela vai ter que largar o emprego dela, vai ter que se tornar terapeuta, vai ter que trabalhar no centro, trabalhar no terreno. Não, meus amores, um médio de cura é a pessoa que ela explica, que ela conversa, que ela acolhe, que ela chega num ambiente, sabe aquelas pessoas, você com certeza você pode conhecer uma pessoa assim, que só da pessoa estar no ambiente, ela muda a vibração positivamente do ambiente. São processos de médio de cura. E aí, essa pessoa que tem o propósito de ser um médio de cura, ela acha que ela vai ter que trabalhar com a cura, literalmente com as mãos. Não, muitas vezes você vai exatamente exercer esse trabalho no seu trabalho convencional, na tua casa, no teu ciclo de amizade. E aí a missão de você fazer isso é exatamente exercendo, é estudando, é tendo mais conhecimento para você ir auxiliando mais essas pessoas. Para falar a verdade, a maior porcentagem dos médios de cura são esses. São as pessoas que vão ajudando, vão explicando, vão falando, isso aqui é legal para você ler, isso daqui é... Quando a pessoa pede ajuda, tá, gente? Nunca vamos ser aquela coisa chata de incomodar o outro. Então,
Comecem a olhar para esse ponto da vida de vocês com mais amor, com mais calma. Eu cheguei na minha vida agora, eu tô com 60, 70 anos, meu Deus, eu não sei se eu fiz o meu propósito. Olha para tua história, olha para tua vida. Se você constituiu uma família, como que essa família tá? Como que você se tornou junto com essa família? Se você não constituiu família, o que que você fez ao longo da tua encarnação? Você conseguiu ajudar? Você conseguiu auxiliar? Você primeiramente, depois o outro? Putz, cara, eu consegui. Se você não conseguiu, ainda tem tempo. Tá vivo tem tempo, meu amor. Só não vai ter tempo quando morrer e for pro outro lado. Enquanto tá vivo, tem oportunidade, tá? Então, o episódio de hoje é exatamente para tirar essa atenção de vocês, para tirar essa busca insaciável de performance que entrou nesse século em relação a essas duas palavras. E vai ter muita gente, muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que essas questões elas vão se alinhar em um momento específico da vida, seja com 20, com 30, com 50, com 60. Não fique desesperado buscando isso. Tenha a energia e realmente a força de vontade de estar cada vez mais se tornando uma pessoa melhor. Porque a pessoa que está se tornando cada vez melhor para si, naturalmente, essas questões vão se alinhar no caminho dela. E às vezes ela já está realizando o propósito exatamente em se tornar uma pessoa melhor. Vocês têm ideia do que é para um homem que teve muitas encarnações como soldado, guerreiro, mercenário, nessa encarnação ele conseguir buscar o autoconhecimento? Vocês têm ideia do que essa alma, que já foi extremamente primitiva, extremamente raivosa, ruim, nessa encarnação ela começar a ter interesse por assuntos da qual ela fala, cara, eu quero trabalhar a minha raiva. Eu quero trabalhar essa minha falta de pertencimento em ciclos, sejam familiares, sociais. Esse cara ele já está realizando um propósito. Porque nessa vida ele veio desenvolver o quê? Exatamente esse senso de individualidade, de ser uma pessoa melhor e de não querer sair matando todo mundo. Vocês estão percebendo? Eu estou trazendo para vocês exemplos de coisas comuns. Não olhem o propósito como a Mariana, que trabalha com a espiritualidade, ela faz o que. Meu amor, estou trabalhando com isso aqui agora porque foram muitas encarnações que eu tava nem aí, meus amigos. Eu não tava nem aí. Se teve alguém que conheceu esse mundo, que viajou para esse mundo, que viveu esse mundo de ponta cabeça, de norte a sul, de leste a oeste, fui eu. E aí eu tive que vir, exatamente, teve que juntar os dois exatamente para não fugir. Porque se fugisse, a questão kármica seria muito mais difícil, tá? Então eu espero que vocês consigam olhar esse propósito de uma forma mais amorosa e que vocês comecem a desenvolver essa conexão com a alma de vocês. E isso não é nem com os mentores, tá? Os mentores eles podem auxiliar até um ponto, mas quanto maior a conexão com a alma de vocês através da meditação, acender as velhinhas de vocês, essa conversa interna, mais calma vocês vão ter ou maior direcionamento para que vocês realizem aquilo que vocês se comprometeram. Lembre-se sempre disso. Se a gente está vivo, a gente ainda tem a oportunidade de mudar, de fazer diferente. Tá bom, meus amores? Espero que tenha esse episódio ajudado. Um beijinho! Tchau, tchau!